Eu não sei qual desejo que queima aí dentro do seu coração, se é um novo emprego, se é um novo relacionamento, mas a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é que se uma porta foi fechada, tenha paciência porque algo bem maior irá acontecer na sua vida. Esses dias eu fiz um vídeo aqui falando sobre pensamentos negativos não gosta de pessoa focada. Então, quando você mantém o seu foco na execução, na sua tarefa, não dá brecha para pensamentos negativos. E essa ideia eu trago aqui para casa, para os meus filhos, para meu marido. Então, tudo que eu aprendo, eu compartilho primeiro com eles para depois trazer aqui para a internet. E aí, hoje eu quero trazer um caso que aconteceu aqui na minha casa. Eu tenho um filho de 16 anos, ele vai fazer 17 agora, mês que vem, mas ele estava trabalhando, né, um contrato de 6 meses, e quando esse contrato acabou, ele ficou preocupado, porque ele gostou daquela ideia de ter todo mês o dinheiro dele e poder comprar o tênis, roupa, sem precisar de depender do dinheiro dos pais. Eu falei para ele ter calma, porque ele não é casado, ele não paga aluguel, não paga luz, não paga água, e que tudo no seu tempo, né? Porque como ele tem apenas 16 anos, não é qualquer empresa que vai contratar ele. Só que nós temos alguns amigos, e um desses amigos disse, olha, quando você completar 16 anos, nós vamos contratar você. E aí ele foi nesse local dizer que já estava apto porque ele já tinha completado os 16 anos dele. E essa pessoa, né, dona dessa empresa, ela falou diretamente comigo, olha, Sandy, a gente acha que o Henrique não tem maturidade para trabalhar aqui, nós achamos ele muito imaturo, eu acho que ele não ia aguentar a carga horária e tal, mesmo sendo reduzida, né, pela idade dele. Apesar de ser nossos amigos, nós não misturamos as coisas, né? Então, a amizade e a vida profissional. Então, eu compreendi totalmente o posicionamento dessa pessoa em não contratar o meu filho, que na visão dele, o meu filho é imaturo para trabalhar ali naquele local. E aí eu trouxe isso pro meu filho falando, olha, calma, né? Porque vai acontecer as coisas para você, então fica tranquilo, ou seja, sem pensamento negativo, né? O pensamento negativo, ele na verdade vai apenas expulsar as boas oportunidades que chegam para você. Então, como você não tem preocupação com nada de filho, você não é casado, como eu disse, não tem conta para pagar, foca nos seus estudos e na rotina que você tem. Aproveita. E aí, o que aconteceu? Que uma empresa, nada mais, nada menos que a General Motors, entrou em contato com o Henrique para ele participar de uma seleção. E o meu filho foi para a GM, ele e mais 7 pessoas da idade dele participar de uma seleção. E era apenas 2 vagas, e dessas 2 vagas o meu filho foi selecionado. Quando tudo isso aconteceu, chamei meu filho para conversar e falei, agora vamos ver isso de longe. E sem colocar as relações em pauta. Você não foi contratado por uma empresa de uma pessoa que você tem respeito e admiração. E essa pessoa achou que você era imaturo para trabalhar naquele local. E você respeitou e continuou a relação de amizade. Mas logo em seguida, o que aconteceu? Uma empresa de grande porte viu qualidades em você. Porque naquela seleção com 7 pessoas ou mais, eu não lembro o total, você foi uma das pessoas selecionadas. Então, quando uma porta se fecha, quando uma vaga de emprego não dá certo, ou quando um relacionamento acaba, depois que nós passamos por essa fase de desenvolvimento, porque tudo que acontece na nossa vida vem para nos desenvolver. Se a gente não se desenvolve naquela situação que aconteceu, que nos incomodou, não tem como subir de nível. Então, como o meu filho, ele passou por aquilo, ele se desenvolveu, ele criou uma maturidade. Por que, Sandy, ele criou uma maturidade? Porque não misturou as coisas. Essa aqui é uma relação de amizade, mas ele não é obrigado a te contratar. Ah, ok, eu entendi. Passei por essa fase aqui, essa dependência emocional. As pessoas não são obrigadas a me contratar porque são amigos da minha mãe. Isso é uma fase de desenvolvimento e o meu filho passou por isso. E aí, quando ele passou essa fase, uma empresa bem maior contratou ele e viu as qualidades que realmente ele tem e atenderia às demandas daquela empresa.
E se você estiver passando por essa fase e não se desenvolver, você vai continuar aqui. Vai se tornar um looping e cada vez mais você vai sempre passar por isso, pela mesma situação. E por que eu vim compartilhar essa história aqui com vocês? Porque ontem à noite eu preparei esses brigadeiros aqui para que meu filho levasse para o café da tarde que vai acontecer lá na empresa. Então, cada um fica responsável por levar alguma coisa. E eu achei muito engraçado que meu filho ia levar bolacha. E eu falei, ah, não, né? Aí você acaba comigo, né? Filho meu vai levar bolacha, sendo que você tem uma mãe confeiteira. Então, eu preparei aqui uma caixa com 50 brigadeiros de sabores variados para ele levar para o primeiro café da tarde nessa empresa que ele já está trabalhando já faz alguns meses. E é isso. E se você for avaliar bem tudo o que aconteceu de bom na sua vida, antes teve alguma turbulência. Por exemplo, na pandemia eu fiquei desempregada e fiquei desesperada e eu comecei a vender os doces na rua porque era a única opção naquele momento que eu poderia fazer algo pela minha família, de trazer uma renda e poder comprar uma carne. Para aquela situação, vender os doces na rua foi a melhor opção. Mas olha o tanto de coisas boas que aconteceu na minha vida quando eu decidi vender os doces na rua. Foi uma coisa ruim que aconteceu antes de ter perdido o meu emprego? Foi horrível. Meu marido também perdeu o emprego, então era 2 adultos desempregados em casa. Só que hoje eu tenho a minha empresa e através dessa empresa eu estou em casa, ou seja, acompanho os meus filhos na rotina deles, no crescimento, nas conquistas deles. Eu estou construindo o meu ateliê, eu consegui comprar um carro, eu consegui fazer alguns passeios e estou planejando fazer uma viagem em família. Então, foram muitas coisas boas que veio através dessa decisão que eu tomei 4 anos atrás, quando as coisas não iam bem. Então hoje eu procuro não me desesperar quando alguma coisa ruim está acontecendo. Eu fico igual uma anteninha, avaliando, isso aqui é uma pré-queda ou tá vindo para me desenvolver? E aí geralmente eu fico no desenvolver. Eu aprendo com aquela situação para subir de nível. E você? O que você pensa sobre isso?